E falta menos de um mês para a regularização eleitoral. Para esse ano, o Tribunal Regional Eleitoral faz campanha para ampliar o cadastro da biometria dos eleitores. Adson Ramos. Olá, boa noite. Você que está assistindo o Jornal do Rio Entrevista, está com tudo certinho para as eleições de outubro? Ainda não? Está com dúvida? Então corre, porque o prazo para regularizar a situação eleitoral está acabando, menos de um mês. E esse é o assunto que a gente vai conversar com o desembargador Henrique Carlos Andrade Figueira, que está participando com a gente do Jornal do Rio Entrevista de hoje. Muito obrigado pelo convite, por aceitar o convite, na verdade, desembargador. É um prazer muito grande estar aqui, Adson, com todos os telespectadores do Jornal do Rio. Desembargador, são várias dúvidas. Vamos a elas. Principal delas. Está acabando o prazo para regularizar a situação eleitoral. A gente teve um prazo para fazer de forma online, esse já acabou, e agora tem que ir no cartório eleitoral. Em que situações, né? Tem que ir no cartório eleitoral, qualquer zona eleitoral do Estado, e nas centrais de atendimento, que são 18 centrais que nós temos espalhadas por todo o Estado. No site do TRE-RJ tem todas as informações. Quais serviços que tem prazo, que tem que estar tudo certinho para as eleições de outubro? Nós precisamos organizar os locais de votação, a relação dos eleitores, e precisamos de um prazo para isso, para quando chegar no dia da eleição, estarem todos os nomes certos nas urnas eletrônicas, né? Então, dia 8 de maio acaba esse prazo. Dia 8 de maio, a partir dali, nós vamos organizar internamente todos os eleitores em cada sessão. Quem tiver necessidade de trocar de local de votação, atualizar algum dado cadastral, tem esse prazo para fazer essas retificações necessárias. Eu entrei no site do TRE, coloquei meu CPF lá e vi que as minhas digitais, a biometria já foi coletada. Ou seja, está tudo certinho comigo. Mas tem muita gente no estado do Rio de Janeiro que ainda não tem a biometria coletada, não tem as digitais coletadas ainda. Estava dando uma olhada, inclusive, nos dados, a gente tem mais de 12 milhões aí no estado de eleitores e a gente ainda tem uns 30% de pessoas que não fizeram ainda a biometria, né? Tem prazo, vai ser obrigatório, como faz, desembargador? Também termina no dia 8 de maio. Né, o prazo para fazer biometria com relação a esta eleição de outubro. Sim. Tá? Realmente nós temos uma faixa de 4 milhões de eleitores que ainda precisam fazer a biometria. Na verdade, na eleição passada já foi coletada, nós buscamos nos dados do Detran uma infinidade de digitais dos eleitores, mas não foi suficiente. E precisamos, então, completar esse número, né? E, então, o eleitor, ele precisa ir na zona eleitoral. Primeiro, ele vai no site e verifica se ele já tem ou não a biometria completa, porque ele não sabe se foi carregado ou não na eleição passada. Então, ele vai lá e verifica, preciso fazer biometria. Vai na central de atendimento, vai na zona eleitoral. Tem que ser pessoal, tem que ser presencial, porque precisa coletar a digital, dedinhos lá, né? E se inscreve, é um procedimento rápido, ele aperta lá as teclas, pega a digital e está resolvido. E né? Precisa da biometria para votar em outubro? Não é exigência, mas a vantagem da biometria é que ela transmite muito mais segurança para o eleitor e para o processo eleitoral. Ou seja, a gente vai ter certeza que ninguém votou por aquela pessoa, só ela votou. Muitas vezes o eleitor chega na zona eleitoral e fala assim, votaram no meu nome, porque as relações são todas nominais e os números são sequenciais, em sequência. Aí o nome do José da Silva Filho, o nome de José da Silva Neto, são juntos e o eleitor assinou na linha errada. Não é que alguém tenha votado por ele, é que alguém assinou na linha errada.
Quando você faz a biometria, não tem mais assinatura. Isso garante uma transparência, uma legalidade do processo, uma lisura do processo. E ainda mais diante de tanta cobrança que a gente tem em cima tanto do TRE quanto do TSE, para que a gente tenha eleições transparentes, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue tornar esse processo ainda melhor, né? Muito melhor. Agora, além de biometria, então, que é um ponto importante, ainda, na verdade, falando sobre biometria, porque o TRE está, inclusive, com algumas ações para tentar fomentar a galera para conseguir fazer a biometria, né? Com ações volantes também. Estamos na rua o tempo todo, nos shopping centers, na central do Brasil, em vários pontos onde há muita aglomeração de pessoas. Nós, volta e meia, fazemos eventos nesse sentido, né? Você que acompanha o Jornal do Rio tem visto a expansão de grupos criminosos pelo Estado, na zona oeste da cidade, e a preocupação diante desses fatos com eleições seguras aumenta ainda mais. Então, desembargador, o que tem sido feito para garantir eleições seguras e nesses pontos da cidade? A gente tem na zona oeste, por exemplo, quase 90% do território controlados por milícias. Nós fazemos algumas ações, planejamos algumas ações. Primeiro, a segurança geral pela Polícia Militar, né, que sempre é uma grande parceira do Tribunal Eleitoral em todos os processos, em todas as eleições que nós realizamos. Segundo, nós verificamos os locais de votação e constatamos que vários deles se situam em regiões conflagradas, com difícil acesso, onde a urna eletrônica precisa chegar de carro blindado. Nesse lugar, eu costumo dizer, ninguém tem segurança, ninguém tem tranquilidade para poder votar. Se não tem para a urna, né? Se não tem para a urna, quanto mais para o eleitor, quanto mais para os mesários, para toda essa estrutura dessa festa democrática. Então, nós estamos trocando alguns locais de votação. Eles não vão para longe, não. Eles vão assim, sai do interior de uma área conflagrada e vai para uma avenida principal. Uma área mais coisa movimentada. Bem próximo, que não vai afetar muito, não, mas vai dar alguma sensação de segurança para todo mundo, né? O segundo é com relação aos candidatos em si. Nós temos que adotar, com todo o rigor que ela prevê, a lei da ficha limpa, toda sua extensão, né? Nós temos que permitir que o eleitor escolha candidatos sem vínculos com grupos que de alguma forma têm interesses pessoais e não coletivos, para toda a sociedade. O vereador, o prefeito, eles não trabalham para determinado grupo, eles trabalham para a coletividade, para todo mundo. Então tem que ser pessoas que tenham esse espírito, né? Se algum candidato, por exemplo, tem uma vinculação com tem alguma condenação, né? Ele não pode ser candidato. Nós vamos pegar esse candidato, vamos evitar que ele seja candidato, vamos indeferir o registro do condenado, do que respondeu por um processo criminal, por exemplo. A gente está caminhando para o final da entrevista, mas 2 pontos diante do que o senhor me trouxe, eu queria perguntar. Primeiro, se a gente já sabe quantos pontos de votação serão trocados por questão de segurança, se já tem esse levantamento para agora 2024. Serão 91 pontos. Não só na capital, mas na região metropolitana do Rio de Janeiro e em alguns outros locais, em outros municípios. 91 pontos, a gente tem então esse dado. Outro ponto importante, o senhor falou dessa relação entre candidatos e grupos criminosos. O senhor falou também de ficha limpa, é claro, se a pessoa tem uma condenação, não pode concorrer. Mas o que o TRE vai fazer, e é claro que a participação da sociedade é importante, eu queria que o senhor falasse dos canais de denúncia também, para que não haja esse conluio, essa relação entre candidatos e grupos criminosos. Grupos criminosos, milicianos ou tráfico de drogas, que seja, que permitem que determinado candidato entre para fazer campanha eleitoral num ponto, mas não permite que outro candidato entre. Como é que vai ser essa fiscalização? Quando o candidato não tem acesso a determinado local da cidade ou do estado, né, nós precisamos ter que informe para a gente, eu não estou conseguindo entrar naquela comunidade. Nós vamos verificar quem é que faz campanha ali, quem é que tem acesso àquele pessoal. Se for algum candidato exclusivo, ou de um determinado grupo, de um determinado partido, eles vão responder por abuso do poder político. E aí poderão perder a candidatura. Né? Existe uma ação própria para isso. E todo eleitor, toda pessoa que souber
de alguma infração, de algum problema que macule de alguma forma a disputa dos candidatos, pode entrar em contato com o TRE, nosso site tem um local específico para isso, pode entrar em contato com o Disque Denúncia, qualquer outro setor, qualquer outra forma, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, qualquer outra forma que que informe essa situação para que a gente possa tomar as nossas iniciativas e proteger o cidadão, proteger o eleitor. Desembargador, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Rio Entrevista. Eu que agradeço a participação, a oportunidade de estar aqui, trocando ideias e contando com a participação dos eleitores nos dias 6 de outubro e 27 de outubro, se houver segundo turno. Muito obrigado.